Paz e graça, irmãos. Hoje, nesse vídeo, eu vou estar falando sobre Israel, sobre o islamismo e sobre esse conflito que está acontecendo, que já é uma guerra. Do ponto de vista bíblico, teológico, o que isso significa? Eu vou ler alguns textos aqui para você entender como que Israel foi escolhido por Deus para estar no centro da sua vontade, como um povo eleito. E também vamos estar falando hoje sobre de onde que surgiu esse termo Palestina, por que a gente não encontra esse termo na Bíblia. Bom, vamos lá aos textos bíblicos. O primeiro texto aqui está em 2º livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Deus deu descanso dos inimigos que habitavam em redor de Jerusalém. Zacarias capítulo 12, verso 2, diz assim: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio em Jerusalém. Joel, capítulo 3, versículo 11 e 12. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes, suscitem os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Então, irmãos, a gente observa que esses povos que habitavam em redor ali de Jerusalém, e eram os moabitas, os edonitas, os filisteus, todos aqueles povos ali da região de Canaã, eram os povos que faziam guerra contra o povo de Deus. Só que hoje a gente não ouve mais falar desses povos antigos, edomitas, os filisteus, mas hoje eles são os mesmos que habitam nas regiões ali da Palestina, são muçulmanos, são os árabes. Esses grupos de pessoas, no final de contas, eles são os descendentes daqueles povos antigos. Então, eles perpetuam esse conflito, essa oposição contra o povo de Deus, que é Israel. O islamismo, ele foi criado por um descendente dos 12 príncipes de Ismael. Então, Maomé, ele foi considerado, a linhagem dele é considerada como um dos 12 príncipes descendentes de Ismael. Ismael, filho de Abraão, irmão de Isaac. A nação de Israel vem através da linhagem de Isaac. Abraão, Isaac e Jacó são os que dão a sequência na linhagem do povo de Deus. E só que como Abraão teve esse filho com a escrava Agar, Ismael, Deus fez uma promessa que o descendente dessa escrava Agar, o Senhor fez uma promessa lá em Gênesis, capítulo 16, verso 10 a 12, que diz assim: Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele habitará na fronteira de todos os seus irmãos. Ou seja, ele habitará na fronteira que circunda Israel. Então, a gente observa que havia uma promessa ali de que haveria esse conflito através dos descendentes. E isso se propagou e se fortaleceu através de Maomé e da fundação
do islamismo. Acontece que esse é o primeiro ponto. Israel, ele foi escolhido por Deus para estar no centro. É em Abraão que Deus faz essa promessa. A promessa de dar uma terra foi dada a Abraão. Então, essa terra é só aquele território ali de Israel. Quando a gente vê no mapa, é um territóriozinho tão pequeno, né? Mas por que esses terroristas, né, do Estado Islâmico, aí, o Hamas, eles fazem tanta questão? Porque eles têm um ódio mortal contra Israel e querem varrer Israel do mapa. E um dos artifícios que eles passaram a usar, na verdade, Yosef Arafat, que foi um egípcio, entre os anos de 48 e 63, ele pegou o termo Palestina para usar esse termo politicamente, para se referir à terra de Israel. Então, somente por volta de 1963 é que o termo palestino começou a ser usado pelos árabes como um elemento de marketing de campanha política e social. Ou seja, não existe a terra da Palestina, o que existe é a terra de Israel, aquela terra ali onde Israel ocupa. Não existe esse negócio de terra palestina. O termo Palestina foi usado estrategicamente e, aliás, se a gente for buscar a fundo, o termo Palestina, ele vem da mesma raiz filistina, que faz referência aos filisteus, que eram inimigos de Israel. Foi o imperador Adriano que, numa das guerras, né, a revolta de Bar Kokhba, quando ele expulsa lá os judeus da terra deles, ele batiza o nome da terra com o termo Palestina, como uma forma de afrontar e também como uma forma de desprezar ali os judeus. Então, esse egípcio, Yosef Arafat, ele pega esse termo para se referir, então, como a terra dos palestinos. Então, seria até um equívoco a gente aceitar que existe uma terra dos palestinos, porque não existe. Eles são usurpadores. O que existe é a terra de Israel, que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes. Interessante, irmãos, que o Hamas, que é esse grupo terrorista que está em conflito contra Israel, ele teve um camarada que fazia parte dele, que é o Mossad Hassan Youssef. Ele era filho de um sheik, que era um dos fundadores desse grupo terrorista Hamas, e ele decidiu abandonar essa ideologia política. E ele dizia o seguinte, Mossad Hassan Youssef, ele dizia que nas mesquitas o Hamas ensinava que sem derramamento de sangue inocente não seríamos capazes de construir um Estado Islâmico. Eles estavam nos preparando desde os 5 anos de idade para isso. E essa é uma ideologia que o Hamas oferece. O Hamas, ele não aceita a existência do Estado de Israel. O Hamas não procura uma convivência pacífica. Ele está buscando a conquista e a destruição total do Estado de Israel. As pessoas muçulmanas, eles acabam sendo influenciados, sendo cegados por essa ideologia do Islã. Através desse grupo terrorista, a gente vê crianças pequenas, a gente vê senhoras muçulmanos e que vivem ali na Palestina e aprovando esses atentados terroristas, dizendo que Israel não deve realmente existir, que ali é a terra deles, mas na verdade eles são usurpadores. Eles são usurpadores. Mas sabe de onde vem essa crença? Vem do próprio Alcorão. O Alcorão, ele tem mais de 160 versos de guerra através da Sharia, que é um tipo de lei que os muçulmanos têm a obrigação de implantar em todo o mundo, o islamismo. Então a Sharia,
É a lei civil religiosa em que os muçulmanos eles usam, aonde o Estado Islâmico, a Constituição é o Alcorão. Então eles seguem ali à risca o Alcorão. E os muçulmanos, à medida que eles vão penetrando nos lugares, nos países, eles têm uma estratégia. Enquanto eles são a minoria, eles não fazem muitos levantes, eles não tentam impor a sua fé, eles vão de maneira sorrateira, mas toda vez que o Islã ele se torna a maioria da população, então ele começa a fazer levantes, eles começam a usar a guerra, o terrorismo para impor a sua religião, a sua ideologia. Existem vários versos de guerra no Alcorão, capítulo 2, 2.191 do Alcorão diz assim: matai-os onde quer que os encontreis e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataque. Mas se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. Então aqui o Alcorão está falando que deve matar o incrédulo. No capítulo 4.74 diz assim: que façam guerra pela causa de Alá, aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura, porque a quem fizer guerra pela causa de Alá, quer perca, quer vença, concederemos magnífica recompensa. Então, aqueles que se empenham na causa de Alá, eles têm uma promessa de uma recompensa num paraíso, no céu. Essa é a ideia. O islamismo, quando eles seguem à risca os versos de guerra do Alcorão, o resultado é isso que a gente está vendo aí. É terrorismo. É terrorismo em nome da religião, em nome da aniquilação dos judeus, daqueles que têm o direito de habitar numa terra, e também o único Estado, o único país democrático no Oriente Médio é Estado de Israel. Você sabe qual é a diferença principal de uma democracia para um regime comunista, para um regime totalitário, para um regime ditador? É que na democracia nós temos a liberdade de culto, liberdade de expressão e liberdade até de discordar daquilo que a gente acha que não é legal. E a gente vê um contraste, se a gente pegar a figura de Jesus e a figura de Maomé, quando a gente fala de cristianismo e islamismo, olha para o caráter, e para a reputação e para o comportamento de Jesus. Tudo que Jesus fez, ensinou, a maneira dele agir, a maneira sábia dele falar. Vamos tirar aqui os milagres, né? Ainda que Jesus não tivesse operado nenhum milagre. Vamos olhar apenas para o comportamento misericordioso, a sabedoria das suas palavras. Jesus ele exerceu um ministério em 3 anos de existência ali. Ele não casou, ele veio para uma missão específica. Então, agora olha para a vida de Maomé. Maomé, um cara que roubava, que sequestrava, que permitia que seus homens estuprassem as mulheres, que pegassem as mulheres, roubassem a carga dos viajantes e pegassem as suas mulheres e fazia dela escravas sexuais. E muitos hoje desses que estão sequestrando mulheres, soldadas, israelitas, você acha que eles vão fazer o que com elas? Com certeza o objetivo é abusar dessas mulheres, porque isso foi o que fez o seu profeta Maomé. Em nome de Deus, eles conquistavam, eles roubavam e abusavam das mulheres, dos homens que eram capturados na guerra. Então esse é o tipo de comportamento de Maomé. Sem contar que Maomé era analfabeto, não sabia escrever nada. Diferente de Paulo, Moisés, pessoas que foram capacitadas e que tinham uma capacidade de escrever leis, de escrever doutrinas
de estabelecer a base do cristianismo e do judaísmo, como foi Paulo e também Moisés. No Estado de Israel, por exemplo, que é uma democracia, você tem a liberdade até para ser ateu, para ser gay, você tem liberdade para discordar até mesmo do judaísmo, da Torá, né, da palavra de Deus, e vai ser você com Deus. O Estado israelita, o Estado judeu, ele não te obriga e ele nem manda te matar nem te prender se você não quer ser um judeu, né, um seguidor do judaísmo. Mas no Estado Islâmico não. No Estado Islâmico há apedrejamento, há decapitação, existe essas mortes, né, para aqueles que não seguem o Alcorão. E nós ocidentais, nós que somos cristãos, que vivemos aqui no Ocidente, a nossa formação judaico-cristã, ela é com valores morais e valores éticos. Mas, acima de tudo, nós temos uma coisa que a democracia nos oferece, que é a liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de expressão, liberdade até para não aceitar. E Jesus ele fala assim, o cristianismo ele prega isso. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Jesus ele morreu para que todo aquele que nele crê, o evangelho ele é uma proposta, ele não é uma imposição. Então, no evangelho, no cristianismo, a gente prega Jesus como um único suficiente salvador, a gente prega Jesus como libertador, mas a gente prega ele como uma opção, você tem o direito de escolher ou rejeitar. A gente não vai te apedrejar, a gente não vai te lançar na prisão, a gente não vai desejar a sua morte se você rejeita. Mas já o Estado Islâmico não. O Estado Islâmico, ele não aceita o cristianismo, ele não aceita o judaísmo e ele condena à morte qualquer um que seja um desertor, qualquer um que abandone a fé. E no cristianismo também, se você não quiser uma vida com Deus, tchau e bênção. Você tem a liberdade de apostatar, você tem a liberdade de abandonar a igreja, de abandonar o evangelho, você vai se virar com Deus. Agora, o pastor, os líderes cristãos, eles não vão desejar a tua morte, eles vão orar por você e pedir para que Deus tenha misericórdia. Mas no Estado Islâmico, onde a religião é o Alcorão, não funciona assim. Eles não podem abandonar. É assim também que funciona o comunismo. O comunismo, quando a pessoa deserta, eles são tratados com severidade. Mas no vídeo de hoje eu queria falar só sobre esses pontos. Em Israel, como o povo eleito de Deus, o povo escolhido por Deus, e que ao redor de Israel estariam as nações inimigas, que hoje são os islâmicos, são os árabes e são aqueles que habitam na região da Palestina, que na verdade é o território de Israel. Não existe território da Palestina. Então eles tentam aniquilar Israel porque eles não aceitam uma existência pacífica. Isso é uma guerra política, é uma guerra religiosa e é uma guerra também espiritual. A diferença da democracia para um regime totalitário é esse. A democracia, ela é pacífica. O Estado de Israel, ele é a favor da paz. Ele aceita o convívio pacífico. Ele aceita perder território para que pessoas lá que querem a morte deles possam viver lá. Já o Estado Islâmico, o Estado radical, pelo grupo Hamas, eles não aceitam. Eles querem eliminar de vez a nação de Israel. Mas sabe de uma coisa interessante? Israel como eleito de Deus, Israel como escolhido de Deus, eles são indestrutíveis, eles serão protegidos, eles serão mantidos até a vinda de Jesus, porque isso é uma promessa. É por isso que Deus dá inteligência, é por isso que Deus dá a capacidade bélica, a capacidade de defesa de Israel, sendo daquele tamanhozinho, é uma potência muito forte na estratégia, na guerra, porque eles creem em Deus acima de tudo e eles contam com a bênção de Deus. E se Deus é por eles, não há povos inimigos que vão conseguir derrotar Israel. Então todos esses que estão em redor de Israel são regimes islâmicos, são regimes que não aceitam Israel e são os inimigos, aqueles inimigos antigos, edomitas, sodomitas e filisteus são os atuais inimigos hoje na Síria, na Turquia, no Irã, no Egito, todos aqueles que têm
o Alcorão como a religião deles, eles são os inimigos. A gente precisa orar por missionários nesses lugares para que pessoas sejam convertidas, porque existe um perigo muito grande. Quando a pessoa ela se converte ao cristianismo, ela é abandonada, ela é rejeitada pela família, muitas vezes ela tem que fugir do seu país para um país democrático. Enfim, não é fácil a vida das pessoas que vivem nesses regimes estes que maltratam as mulheres, que batem nas mulheres, que não respeitam a vida, não respeitam crianças, não respeitam senhoras, fazem escudos humanos com crianças, com senhoras, e eles não se importam. Esses radicais do grupo Hamas, eles não se importam com a vida humana, eles não se importam com a vida dos próprios palestinos, de pessoas que são muitas vezes ali manipuladas, são doutrinadas desde crianças e não tem como reagir. Que nós possamos orar por Israel, que nós possamos orar para que Deus levante pessoas, missionários, para poder resgatar, para poder pregar o evangelho, para poder levar a libertação a essas pessoas que se encontram oprimidas pelo inimigo. Nós devemos orar pela paz de Israel, nós devemos querer o bem de Israel, porque é em Israel que Jesus voltará. Quando ele voltar ao mundo, ele voltará em Israel para estabelecer o seu governo milenial. Nós acreditamos que Jesus ele subiu e que ele voltará. E que nós acreditamos que, embora haja toda essa guerra, todo esse conflito, a igreja e o povo de Israel ainda são o povo de Deus, que defendem a democracia, que defendem a liberdade de culto, a liberdade de expressão. Isso é o que nós defendemos. Nós defendemos o direito até de você discordar de nós. Mas não é assim que o islâmico pensa, não é assim que o radical do Hamas pensa. Eles querem destruir todos aqueles que não concordam com eles. E eles querem estabelecer um governo mundial. Só para encerrar, em Apocalipse, capítulo 20, verso 4, João ele tem a visão das almas daqueles que morreram pela palavra de Deus, pelo testemunho que deram. Mas eles morreram de uma forma interessante. Eles foram decapitados. Eles foram degolados. Aqueles que testemunharão de Jesus, de Deus, durante o período da tribulação e que não aceitarem a marca da besta serão decapitados. Qual é a religião no mundo que os seus radicais matam por decapitação? Pense aí, se não é o islamismo. O islamismo, o Alcorão é um livro que não pode ser ignorado. O islamismo não pode ser ignorado. E é muito provável que o anticristo, se ele não for islâmico, ele terá o islamismo como uma grande aliada, como um grande aliado na sua tentativa de governar o mundo todo, ainda que ele não consiga governar completamente, porque eles precisam subverter, eles precisam destruir as liberdades, as democracias e as sociedades que baseiam as suas vidas nos princípios do cristianismo, que é o princípio de respeito ao próximo, que é o princípio da liberdade de escolha, que é o princípio do respeito à vida. Que nós possamos ter discernimento, orar para que Deus ilumine a nossa mente e para que a gente não fique confuso, para que a gente possa sempre, acima de tudo, crer na palavra de Deus e saber que a gente não vive apenas numa batalha ideológica, que a gente vive numa guerra espiritual. Mas como Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos que ficar ligados no que acontece no mundo politicamente e também nós não podemos descuidar da nossa vida com Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.